Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor passa pela porta da sua casa e encontra você exatamente como está. Talvez você tenha acordado com aquela sensação de que precisa continuar sendo forte, mesmo quando já não sabe de onde tirar forças. Talvez o despertador tenha tocado, mas o seu coração ainda estivesse preso às preocupações de ontem. Talvez você esteja carregando responsabilidades que ninguém imagina. Cuidar da casa, trabalhar o dia inteiro, ajudar a família, resolver problemas e mesmo assim sentir que sempre falta alguma coisa. Talvez exista uma palavra que ficou atravessada no seu coração depois de uma discussão. Talvez você tenha feito bem a alguém e, em vez de gratidão, tenha recebido silêncio. Talvez você esteja vivendo um momento em que parece que tudo que oferece é pouco, tudo que faz é insuficiente e todo esforço passa despercebido. Talvez você esteja rezando há tanto tempo pela mesma intenção que começou a pensar que Deus não ouviu. Talvez você tenha medo de criar expectativas e se decepcionar mais uma vez. Talvez exista um cansaço que não é do corpo e da alma. É aquele peso que faz a pessoa continuar caminhando por obrigação, mas sem conseguir sentir alegria. É sorrir para quem está ao redor e ao mesmo tempo guardar lágrimas para quando ninguém estiver olhando. É dizer que está tudo bem apenas para não preocupar quem você ama. Mas nesta manhã, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer notícia, antes de qualquer desafio, existe uma verdade que precisa alcançar o seu coração. Deus está olhando para você. Ele conhece o caminho que você percorreu até chegar aqui. Conhece as renúncias que ninguém aplaudiu. Conhece as noites em que você rezou baixinho para não acordar a família. Conhece o peso que você carrega sem reclamar. E Ele não desperdiça nenhuma lágrima derramada com fé. O Senhor não mede o valor da sua vida pelos resultados que você conseguiu alcançar. Ele olha para a fidelidade do seu coração. Hoje o Evangelho vai nos lembrar que Jesus enviou os discípulos para anunciar o reino, mesmo sabendo que nem todos os receberiam. Isso significa que fazer a vontade de Deus nem sempre será acompanhado de aplausos, mas nunca deixará de ser acompanhado pela presença dEle. Antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a transformar os comentários em um altar de fé. Escreva apenas esta pequena oração: Jesus, permanece comigo. Escreva com confiança. Talvez essa seja a frase que sustentará o seu coração durante todo este dia. Agora eu quero rezar com você e por você. Nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã que nasce, eu me coloco diante da Tua presença com tudo aquilo que sou. Antes de abrir as portas da minha casa, eu quero abrir o meu coração. Antes de enfrentar as exigências desse dia, eu quero permanecer por alguns instantes diante de Ti. Eu Te entrego este novo amanhecer, entrego o trabalho que me espera, entrego os compromissos já marcados, entrego as pessoas que vou encontrar pelo caminho, entrego as decisões que exigirão sabedoria, entrego os desafios que ainda desconheço. Entrego aquilo que consigo controlar e principalmente aquilo que está completamente fora das minhas mãos. Recebe, Senhor, aquilo que eu mostro aos outros e aquilo que escondo atrás de um sorriso. Recebe as palavras que consigo dizer e também aquelas que permanecem presas dentro de mim. Recebe as lutas que enfrento todos os dias e os medos que ainda não tive coragem de confessar. Eu não quero começar esta quinta-feira apoiado apenas nas minhas forças. Quero começar apoiado na Tua graça, porque eu sei que quando o Senhor caminha comigo, até os caminhos difíceis podem se tornar lugares de esperança. Permanece ao meu lado durante todo este dia e ensina-me a confiar que a Tua presença vale muito mais do que qualquer aprovação humana.
E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15, nos apresenta Jesus enviando os 12 discípulos em missão. Ele lhes diz: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Depois continua: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. E mais adiante Jesus faz um alerta que talvez surpreenda muitos de nós. Ele diz que haverá casas que abrirão as portas, mas também haverá lugares onde os discípulos não serão acolhidos. Nem todos escutarão, nem todos acreditarão, nem todos compreenderão. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não promete uma caminhada sem rejeições. Ele não promete que todas as pessoas reconhecerão o bem que fazemos. Ele não promete que cada gesto de amor será retribuído, mas Ele promete algo muito maior. A sua presença acompanha aqueles que permanecem fiéis à missão. Quantas vezes você fez o que era certo e foi mal interpretado? Quantas vezes escolheu o silêncio para evitar uma discussão e alguém pensou que você não se importava? Quantas vezes você ajudou uma pessoa, rezou por ela, estendeu a mão e mesmo assim acabou sendo esquecido? Isso dói, porque todo ser humano deseja ser acolhido, deseja sentir que é amado, deseja perceber que sua dedicação fez diferença. Mas Jesus conhece essa dor. Antes mesmo de enviá-los, Ele já sabia que os discípulos enfrentariam portas fechadas. Ainda assim, não mandou que desistissem, mandou que continuassem caminhando. Talvez exista uma porta que continua fechada na sua vida. Talvez seja uma oportunidade de trabalho, talvez seja a reconciliação que você tanto espera, talvez seja a cura de alguém que você ama, talvez seja um filho que se afastou da família, talvez seja um casamento que parece esfriar a cada dia, talvez seja uma resposta que Deus ainda não permitiu que chegasse. E o coração pergunta: Senhor, até quando? Hoje, Jesus não responde dizendo exatamente quando, mas responde dizendo com quem você deve caminhar, com Ele, porque quem caminha com Cristo nunca caminha sozinho. Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti as minhas expectativas. Muitas vezes eu espero reconhecimento das pessoas, espero compreensão, espero gratidão, espero que os outros correspondam ao amor que ofereço. E quando isso não acontece, meu coração se entristece. Ajuda-me a lembrar que a minha maior recompensa não está na aprovação humana, está no Teu olhar. Ensina-me a continuar fazendo o bem mesmo quando ninguém perceber. Ensina-me a continuar sendo honesto quando seria mais fácil escolher outro caminho. Ensina-me a permanecer fiel quando o desânimo bater à minha porta. Não permitas que a dureza do mundo endureça também o meu coração. Que eu nunca deixe de amar porque fui ferido. Que eu nunca deixe de confiar porque fui decepcionado. Que eu nunca deixe de acreditar porque encontrei pessoas que perderam a esperança. Senhor, toca aquele lugar dentro de mim que ainda dói. Toca aquela lembrança que ainda me machuca. Toca aquela palavra que ficou gravada como uma ferida. Toca aquele relacionamento que ainda não consegui perdoar completamente. Eu não quero carregar pesos que o Senhor nunca desejou que eu carregasse. Liberta-me da necessidade de agradar a todos. Liberta-me do medo da rejeição. Liberta-me da tristeza que nasce quando coloco a minha paz nas mãos das pessoas. Que a minha paz venha de Ti, que a minha força venha de Ti, que a minha identidade esteja firmada no Teu amor. Porque quando eu sei quem sou aos Teus olhos, as opiniões do mundo deixam de controlar o meu coração. Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Que eu leve esperança onde houver desânimo. Que eu leve paciência onde houver irritação. Que eu leve uma palavra de consolo para quem acordou pensando em desistir. Que eu seja sinal da Tua presença sem precisar chamar atenção. Que as minhas atitudes anunciem o Teu reino muito antes das minhas palavras. E quando eu encontrar portas abertas, dá-me humildade para servir.
Quando encontrar portas fechadas, dá-me serenidade para seguir em frente. E quando eu não entender os teus caminhos, dá-me a graça de continuar confiando, porque eu sei que tu nunca deixas de cuidar daqueles que colocam a vida em tuas mãos. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias. Quero apresentar cada casa que neste momento está unida a esta oração. Tu conheces cada lar por dentro, conheces as alegrias que são compartilhadas ao redor da mesa, conheces também os silêncios que escondem preocupações. Existem pais que saíram cedo para trabalhar e carregam no coração o desejo de oferecer uma vida melhor aos filhos. Pais que voltam para casa cansados, mas continuam lutando para que nunca falte o pão de cada dia. Sustenta esses homens, Senhor. Dá-lhes saúde, coragem e sabedoria. Existem mães que passam o dia inteiro cuidando da família, mães que escondem o próprio cansaço para que os filhos não percam a esperança, mães que rezam em silêncio enquanto dobram roupas, preparam a comida ou esperam a mensagem de um filho que mora longe. Abraça essas mães com teu amor, renova suas forças quando elas acharem que não conseguem mais continuar. Existem casais que perderam o diálogo, moram na mesma casa, dividem o mesmo teto, mas o coração parece distante. Quebra o orgulho, Senhor. Ensina-os novamente a escutar antes de responder. Ensina-os a lembrar do amor que um dia os uniu. Existem filhos que vivem conflitos com seus pais. Palavras duras foram ditas, feridas ficaram abertas, visitas deixaram de acontecer, telefonemas nunca foram feitos. Senhor, entra nessas histórias. Onde houver ressentimento, faz nascer o perdão. Onde houver distância, prepara um reencontro. Onde houver lágrimas, faz florescer a esperança. Pensa, Senhor, naquela pessoa que neste exato momento está sentada sozinha à mesa do café. A casa está silenciosa, o coração sente falta de alguém. Talvez seja um esposo que já partiu para a eternidade. Talvez seja uma esposa, talvez seja um filho que mora em outra cidade. Talvez seja alguém que simplesmente se afastou. Envolve essa pessoa com a certeza de que ela nunca está sozinha. Pensa, Senhor, naquele homem que saiu antes do amanhecer para procurar trabalho. Ele leva currículos nas mãos, mas leva muito mais preocupação no coração. Cada porta fechada parece aumentar a insegurança. Cada resposta negativa parece diminuir a esperança. Abre uma porta que ninguém possa fechar. Concede-lhe um trabalho digno, honesto e abençoado. Pensa, Senhor, naquela mãe que faz contas todos os dias para decidir o que pode comprar. Ela olha para os boletos, olha para o aluguel, olha para o preço dos remédios, olha para a despensa e faz de tudo para que nunca falte comida na mesa. Multiplica, Senhor, o pouco que ela possui. Assim como multiplicaste os pães, multiplica também a esperança dessa família. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os filhos, especialmente aqueles que estão distantes da fé. Filhos que cresceram ouvindo falar do Teu amor, mas hoje caminham por estradas perigosas. Jovens que perderam o sentido da vida. Jovens presos na tristeza, na ansiedade, na depressão. Jovens que procuram preencher o vazio do coração em lugares que nunca poderão oferecer a verdadeira paz. Alguns estão presos aos vícios, outros vivem cercados por más companhias, outros já não conseguem acreditar no próprio valor. Senhor Jesus, vai ao encontro desses filhos, fala ao coração deles de uma forma que ninguém mais consegue falar. Coloca no caminho deles pessoas que testemunhem o Teu amor com a própria vida. Protege cada adolescente que sai de casa. Protege cada universitário que enfrenta tantas pressões. Protege aqueles que trabalham, estudam e lutam para construir um futuro melhor. Que nenhum deles se perca, que nenhum deles desista da vida, que nenhum deles se afaste definitivamente da Tua presença. E eu quero rezar também pelos doentes, por aqueles que acompanham esta oração de um leito de hospital, pelos que estão em casa aguardando o resultado de exames, pelos que convivem com dores constantes,
Pelos idosos que já não têm a mesma força de antes, estende sobre eles a tua mão de misericórdia. Leva alívio às suas dores. Renova a esperança de quem já está cansado de lutar. E abençoa também aqueles que cuidam dos enfermos, os filhos que acompanham os pais, os esposos que permanecem ao lado de quem sofre, os profissionais da saúde que dedicam suas vidas ao cuidado dos outros. Quando o cansaço chegar, sustenta-os. Quando faltarem respostas, concede-lhes serenidade. Quando parecer que o peso é grande demais, lembra-lhes que tu caminhas ao lado deles. Porque ninguém que ama e cuida do próximo passa despercebido aos teus olhos, Senhor. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos aqueles que saíram de casa nesta manhã para ganhar o pão de cada dia. Abençoa quem trabalha no campo, nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, nos hospitais, nas estradas, no comércio, nas construções, nas cozinhas, nos transportes e em tantos outros lugares. Abençoa também quem está desempregado e procura uma oportunidade. Quem acordou cedo para entregar currículos, quem espera uma ligação, quem já ouviu muitos não, mas continua acreditando que o Senhor abrirá a porta certa. Pai amado, olha por aqueles que estão preocupados com os boletos, com o aluguel, com o financiamento, com os remédios que precisam comprar, com a comida que não pode faltar na mesa. Tu conheces as necessidades de cada família. Ensina-nos a trabalhar com honestidade. Livra-nos do desespero. Livra-nos das decisões tomadas por medo. E nunca permitas que a falta de recursos nos faça perder a confiança na Tua providência. Porque o Senhor continua sendo o Deus que cuida dos seus filhos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, assim como no Evangelho de hoje enviaste os discípulos para anunciar o reino com coragem, envia também cada um de nós. Que possamos levar paz onde houver conflito, esperança onde houver desânimo, bondade onde houver indiferença. E que nunca deixemos de fazer o bem apenas porque nem todos compreendem o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre a cozinha onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a sala onde a família se reúne, sobre cada pessoa que mora com você, sobre aqueles que estão longe, mas permanecem unidos pelo amor e pela oração. Que o Senhor envie os seus santos anjos para guardarem os seus caminhos durante todo este dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar esta quinta-feira apenas fazendo pedidos. Eu quero também te agradecer. Obrigado pelo ar que respiro, pelo café colocado na mesa, pela água que mata a sede, pela cama onde pude descansar, pelas roupas que visto, pela pessoa que me cumprimentou com carinho, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua realizando pequenos milagres ao longo dos meus dias. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas falhas. Recebe os meus medos, recebe as minhas incertezas, recebe aquilo que ainda não consegui resolver, recebe aquilo que continuo tentando controlar sozinho. Hoje eu escolho colocar tudo em tuas mãos, porque eu sei que tu cuidas de mim melhor do que eu mesmo consigo cuidar. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira do Brasil, cobre a minha família com o teu manto. Leva o meu coração para mais perto de Jesus.
Ensina-me a confiar mesmo quando o caminho parecer difícil. Intercede por todos aqueles que hoje estão sem esperança. Mostra-lhes que nunca estão abandonados. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos. Respira lentamente. Imagine Jesus caminhando até você. Ele para diante de você. Não tem pressa. Não faz perguntas. Apenas olha nos seus olhos com um amor que você nunca experimentou antes. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece cada ferida que você escondeu durante tantos anos. E com uma voz mansa, Ele diz: meu filho, minha filha, eu vejo você. Eu conheço o peso que você carrega. Continue caminhando, eu estou com você. Permaneça nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas, entregue apenas o seu coração. Se as lágrimas vierem, deixe que elas caiam. Se preferir permanecer em silêncio, permaneça. Deus compreende até aquilo que não conseguimos dizer. E antes de encerrarmos esta oração, faça esta declaração de fé com todo o seu coração. Eu não caminho sozinho, Deus vai à minha frente. Eu confio no Senhor. Guarde esta verdade durante todo o dia. Quem permanece fiel à missão que Deus lhe confiou nunca caminha sem a presença dEle. Escreva nos comentários: hoje eu caminho com Jesus. Escreva com fé, porque toda declaração feita diante de Deus fortalece o coração. E se durante esta manhã você lembrar de alguém que precisa de esperança, envie esta oração. Talvez seja exatamente este o abraço de Deus que essa pessoa estava esperando receber. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, quando Deus o envia, Ele também caminha ao seu lado. Evangelizar é preciso.